A voz que o silêncio devolveu. O sol fraco de fevereiro em Belo Horizonte pintava as calçadas da Rua dos Andradas com uma luz amarelada, como se a cidade estivesse de ressaca depois do carnaval. Eu, Paulo César, técnico de manutenção de equipamentos hospitalares, caminhei arrastando os pés até o ponto de ônibus, a mochila cheia de ferramentas batendo nas costas. O cheiro de pão de queijo fresco da padaria da esquina se misturava ao óleo queimado dos carros engarrafados na Avenida Amazonas. Tá um forno, meu Deus, resmunguei, enxugando o suor da testa com o antebraço. Não era um dia qualquer. Era o aniversário de 2 anos da minha saída da prisão. 2 anos desde que eu tinha cortado a própria língua com uma lâmina de barbear, num acesso de raiva e desespero, jurando nunca mais rezar, nunca mais pedir nada a ninguém, muito menos a Nossa Senhora Aparecida, que minha mãe tanto implorava em suas novenas. Deus não ouve bandido, mãezinha, eu cuspira na cara dela, com a boca ainda sangrando. Mas a vida tem essas ironias cruéis. Hoje, eu trabalhava justamente no Hospital das Clínicas, consertando aparelhos que salvavam vidas que eu já tinha ajudado a destruir. Ô, Paulo! Gritou o Zé, meu chefe, da porta da oficina. O respirador da UTI pediátrica tá dando pau de novo. Se tu não arrumar isso agora, a gente vai ter que transferir os pequenos para outro hospital. Corri pelos corredores, esquivando maçãs e enfermeiras apressadas. A UTI pediátrica cheirava a álcool e medo. Uma criança, não devia ter mais que 5 anos, tossia fraco dentro de uma tenda de oxigênio, os olhinhos arregalados. A mãe, uma mulher magra de cabelo presilha, segurredava as mãos, rezando baixo. Santa Mãe de Deus, não leva meu filho. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquela dor. Minha irmã mais nova, Lúcia, tinha morrido de pneumonia aos 7 anos, porque meu pai, bêbado, não tinha levado ela no posto a tempo. Eu tinha 12 e não pudera fazer nada. Foi ali que nasceu minha revolta, e meu ódio por qualquer coisa que cheirasse a fé. Rapidinho, técnico! Pediu a enfermeira, com voz trêmula. Abri o painel do respirador, os dedos tremendo. O problema era no sensor de fluxo, mas o modelo era antigo, e a peça de reposição tinha que ser adaptada. Suor escorria pela minha nuca. Se eu errar, esse menino morre, pensei. E, pela primeira vez em anos, uma prece brotou dentro de mim, sem palavras, só um grito mudo, me ajuda. De repente, um formigamento estranho percorreu minha garganta. Como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Engoli seco, assustado. Não era possível. Minha língua tinha sido cortada até a raiz. Os médicos disseram que nunca mais eu falaria direito, que ficaria com aquela voz rouca, engasgada, para sempre. Mas ali, enquanto eu ajustava o parafuso do sensor com mãos firmes, senti um calor no peito. E então, o menino respirou fundo. O monitor apitou, estável. A mãe soltou um choro aliviado, abraçando o filho. Valeu, irmão. O Zé me deu um tapa nas costas. Tu é fera, cara. Saí da UTI cambaleando, como se tivesse levado um soco. No banheiro, encostei na pia e abri a boca diante do espelho. Meu coração parou. Minha língua estava lá. Não era perfeita, tinha cicatrizes, era mais curta, mas estava lá. Toquei com os dedos, trêmulo. Isso não é real, pensei. Mas quando abri a boca para testar, um som saiu. Água. Não era um grunhido. Era uma palavra. Clara. Corri pela rua da Bahia como um louco, o sol fraco batendo no rosto. Não sabia para onde ia, só que precisava entender. Parei em frente à Catedral da Boa Viagem, ofegante. Lá dentro, o silencioso cheiro de cera e incenso me envolveu. Caí de joelhos diante do altar de Nossa Senhora Aparecida, as mãos sujas de graxa ainda tremendo. Por que agora? Perguntei, a voz arranhada, mas audível. Por que depois de tudo que eu fiz? Ninguém respondeu. Claro que não. Mas então me lembrei do menino na UTI. Da mãe rezando. Da minha irmã, morta há tanto tempo. E de minha mãe, que nunca desistira de mim, mesmo quando eu cuspia no rosto dela.
Saí da igreja e peguei o ônibus até o bairro Cabana, onde ela morava. A casa era pequena, pintada de azul desbotado. O silêncio que falou. A porta rangeu quando empurrei, como sempre fazia. Minha mãe estava na cozinha, mexendo um feijão tropeiro no fogão a lenha, o cheiro de bacon e linguiça se misturando ao aroma de café coado. Ela se virou devagar, como se já soubesse que eu estava ali. Os olhos dela, ainda afiados apesar dos anos, me mediram da cabeça aos pés das botas sujas de óleo ao corte recente no queixo, que eu nem tinha percebido até então. Tá com cara de quem viu o diabo, filho. Ela falou baixo, sem julgamento, só constatação. O sotaque mineiro dela, arrastado e quente, me acertou como um soco no peito. Não respondi. Sentei à mesa de madeira, gasto pelo tempo, e encarei as paredes cheias de fotos, eu pequeno, de short curto e joelho ralado, minha irmã, Mariana, sorrindo com os dentes tortos, meu pai, já falecido, de chapéu de couro, como se ainda estivesse voltando da roça. Minha mãe colocou um prato na minha frente, cheio demais para quem não tinha fome. Come. Ou eu te enfio esse garfo na garganta. Ela não estava brincando. Engoli um nó na garganta e obedeci. O feijão queimava, mas era bom. Demais. Como se ela tivesse posto algo a mais nele, algo que não era tempero. O que foi dessa vez, Rafael? Ela finalmente perguntou, secando as mãos no avental xadrez. Contei. Ou tentei. As palavras saíram truncadas, como se minha língua ainda estivesse pesada, mesmo depois de anos. Falei do menino na UTI, do motor que eu tinha consertado no hospital, da mãe dele rezando como se o mundo fosse acabar. Falei da minha irmã, que morreu aos 16 num acidente de moto, e como eu tinha culpa dela por não ter segurado a mão dela naquela noite. Falei da raiva que me queimava por dentro, da vez que eu tinha cortado a própria língua com uma lâmina enferrujada aos 18 anos, só para não rezar, para não ouvir mais as vozes que diziam que Deus era amor. Para não sentir mais nada. Minha mãe não chorou. Não gritou. Só assentiu, como se já soubesse de tudo. E agora? Ela perguntou, pegando minha mão suja e apertando. Agora eu ouço coisas. Confessei. O menino, ele vai viver. Eu sei. E não faz sentido. Ela soltou um suspiro longo, como se carregasse o peso de todas as minhas merdas nas costas. Claro que faz. Disse, levantando e indo até o armário. Tirou uma caixa de sapatos empoeirada e colocou na mesa. Dentro, uma fita de tecido azul desbotado, igual à que a gente amarrava nos pulsos na procissão de Corpus Christi quando éramos crianças. E uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, igual à que minha irmã usava no dia que morreu. Mariana deixou isso para você. Ela falou, voz grossa. Ela escreveu uma carta também. Nunca te dei porque você estava muito bravo. Mas acho que agora. A letra dela era redonda, infantil, como se tivesse escrito às pressas. Rafa, quando você ler isso, eu já vou estar no céu, ou no inferno, se Deus for chato. Mas eu quero que você saiba uma coisa, a gente não escolhe o que sente, mas a gente escolhe o que faz com isso. Não corta sua língua para calar a dor, não. Deixa ela falar. Mesmo que seja para xingar. Mesmo que seja para chorar. Porque no fim, o silêncio também é uma reza. E Nossa Senhora ouve até o que a gente não diz. As letras borraram. Não chorei. Não conseguia. Mas algo dentro de mim rachou, como um motor superaquecido que finalmente cede. Ela sabia. Sussurrei. Minha mãe assentiu. Todo mundo sabia, menos você. 2 dias depois, eu estava de volta ao Hospital das Clínicas, no centro de BH. O sol fraco de fevereiro mal penetrava pelas janelas altas da UTI pediátrica. O menino, Lucas, ainda estava entubado, mas os monitores não bipavam mais como alarmes de bomba. A mãe dele, Dona Cida, me reconheceu assim que entrei. Você. Ela disse, os olhos inchados de tanto chorar. O técnico. O motor tá consertado. Falei, mostrando as mãos limpas pela primeira vez em anos.
E, acho que tem mais uma coisa. Tirou do bolso a medalha de Mariana e a fita azul. Amarrei no pulso de Lucas, bem apertado, como minha irmã fazia comigo quando eu era pequeno e tinha medo de trovoada. Isso aqui é para ele não esquecer. Falei. Que às vezes a gente acha que tá sozinho, mas tem sempre alguém segurando a mão da gente, mesmo quando a gente não vê. Dona Cida segurou a medalha entre os dedos, como se fosse um pedaço de céu caído na UTI. O sol fraco de fevereiro entrava pelas frestas das cortinas, desenhando listras pálidas no chão de linóleo. Do lado de fora, a Rua dos Andradas fervilhava com o burburinho dos preparativos para o carnaval, mas ali dentro, só se ouvia o chiado da respiração mecânica de Lucas. Ele não vai acordar, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Os médicos falam que o cérebro dele, que não tem mais jeito. Engoli em seco. Sabia o que era ouvir isso. Minha irmã, Mariana, tinha ouvido a mesma frase há 20 anos, quando cortaram a própria língua para não rezar. Para não trair a causa. Eu tinha apenas 10 anos, mas me lembrava do sangue no banheiro da casa da Rua da Bahia, do cheiro de álcool e da faca de cozinha que ela segurou com mãos trêmulas. Não vou servir a nenhum Deus que não seja a revolução, ela tinha cuspido, ou tentado cuspir, antes de fazer o que fez. Mas Nossa Senhora apareceu para ela. Não foi com trombetas nem anjos cantando. Foi no silêncio de um quarto de hospital, 3 dias depois, quando Mariana acordou e, com a garganta costurada, sussurrou um obrigada que ninguém deveria ser capaz de pronunciar. Os médicos chamaram de milagre médico. Eu sabia que era mais que isso. Dona Cida, falei, baixinho, como se estivesse roubando as palavras de alguém mais sábio. Às vezes a gente acha que tá no fundo do poço, mas o poço tem fundo falso. Minha irmã também achou que estava sozinha. Também achou que não tinha mais volta. Ela me olhou com desconfiança, como se eu fosse um vendedor de ilusões. Mas então, os dedos dela apertaram a medalha. E aí? O que aconteceu com ela? Ela voltou, respondi. Não do jeito que todo mundo queria. Não falando igual antes, não andando igual antes. Mas voltou. E hoje ela ensina crianças surdas a se comunicar com as mãos. Diz que Deus não precisa de voz para ouvir a gente. Dona Cida fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas ela não a enxugou. E se o Lucas não voltar? Pensei nas procissões de Corpus Christi que vira na Praça da Liberdade, nos tapetes de serragem colorida que a gente pisava sem olhar, sem perceber o trabalho que tinha dado para fazer aquelas imagens. Pensei nas velas acesas na escadaria da Igreja do Rosário, nas mãos que as seguiam, tremendo de fé ou de medo. Então a gente segue segurando a mão dele, falei. Mesmo que ele não aperte de volta. 3 dias depois, o hospital ligou. Lucas tinha movido os dedos. Não foi um milagre estrondoso. Não foi ele sentando na cama e recitando Padre Nossos. Foi só um tremor, quase imperceptível, enquanto Dona Cida contava uma história para ele, a mesma que contava todo dia, sobre o menino que sonhava em ser astronauta. Mas eu sabia o que aquilo significava. Corri para lá como se o ônibus da linha 9400 fosse um cavalo de fogo. Quando cheguei, Dona Cida estava chorando de novo, mas dessa vez era diferente. Ela segurou minha mão e apertou com uma força que doeu. Ele mexeu, ela repetiu, como se ainda não acreditasse. Ele mexeu, seu Zé. Não chorei. Homem da minha idade, técnico de motores há 30 anos, não chora em público. Mas senti o peito queimar como se tivesse engolido uma brasinha de fogão a lenha. É a medalha, falei, mentindo para mim mesmo, porque sabia que não era só isso. Era a fé dela. Era o amor dela. Era a teimosia de uma mãe que não soltava a mão do filho, mesmo quando o mundo dizia para desistir. Você acha que foi Nossa Senhora? Ela perguntou, baixinho. Olhei pro teto, como se fosse ver alguma coisa além das lâmpadas fluorescentes. Acho que foi ela, sim. Mas não do jeito que a gente imagina. Não com asas nem halo de ouro. Foi ela nas suas mãos, Dona Cida. Nas suas palavras. No jeito que você não desistiu.
Ela assentiu, como se já soubesse disso, mas precisasse ouvir de alguém. Uma semana depois, Lucas abriu os olhos. Não falou. Não sorriu. Mas olhou para a mãe. E isso, para quem já tinha visto a irmã cortar a própria língua, era mais que suficiente. Dona Cida me chamou no hospital no dia seguinte. Tinha uma caixa de ferramentas velha nas mãos, daquelas de metal, com a tinta descascando. É do meu marido, ela disse. Ele era mecânico. Morreu ano passado. Abrir a caixa foi como abrir uma memória que não era minha. Chaves de fenda gastas. A chave que abriu o silêncio. As chaves de fenda gastas brilhavam sob o sol fraco de fevereiro, como se tivessem sido polidas por décadas de trabalho duro. Dentro da caixa, entre alicates enferrujados e parafusos soltos, havia um pequeno estojo de couro surrado. Dona Cida o abriu com dedos trêmulos e tirou de dentro uma chave Allen, daquelas que só quem mexia com maquinário pesado conhecia bem. Isso aqui era dele, ela murmurou, passando o polegar pela ponta arredondada. Ele dizia que essa chave abria até o que não tinha fecho. Eu não entendi na hora. Mas Dona Cida não era de explicar as coisas duas vezes. Leva, ela empurrou a caixa para mim. Você é técnico, não é? Arruma o que precisa arrumar. Olhei para ela, depois para Lucas, ainda deitado na cama do hospital, os olhos semicerrados como se estivesse ouvindo alguma coisa que só ele conseguia escutar. A irmã dele, a Marisa, tinha cortado a própria língua 3 anos antes, num gesto de revolta contra tudo, contra a mãe, contra a fé, contra o mundo. E agora, depois de tudo, era como se Nossa Senhora tivesse devolver não só a fala dela, mas algo mais. Algo que nem eu, nem Dona Cida, nem os médicos sabíamos nomear. Saí do hospital Felício Roxo com a caixa pesando no braço, como se carregasse mais do que ferramentas. O cheiro de café fresco vinha das barracas da Rua dos Andradas, misturado ao barulho dos ônibus buzinando na Praça 7. Belo Horizonte em fevereiro era assim, um sol que não queimava, um ar que não refrescava, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer. 3 dias depois, Marisa apareceu na minha oficina. Eu trabalhava num galpão apertado perto da Avenida Amazonas, consertando máquinas de costura industriais. O lugar cheirava a óleo e poeira, e o rádio tocava um samba antigo, daqueles que só os mineiros mais velhos conheciam. Quando vi ela na porta, com os cabelos curtos e uma blusa preta rasgada no ombro, quase não reconheci. Você é o cara que a minha mãe mandou, ela disse, sem cumprimentar. Sou. Preciso que você conserte uma coisa. Marisa não falava como quem tinha perdido a língua. Falava como quem tinha aprendido a usar as palavras de novo, uma por uma, como se cada sílaba custasse sangue. O que é? Ela abriu a mochila e tirou de dentro um objeto enrolado num pano sujo. Quando desenrolou, vi que era um crucifixo de metal, velho, com a pintura descascando. Mas não era isso que chamava atenção. Era o mecanismo atrás da cruz, engrenagens minúsculas, molas oxidadas, como se fosse um relógio quebrado. Isso aqui pertenceu à minha avó, ela explicou. Ela dizia que era um milagre mecânico. Que quando a gente precisava muito, as rodas giravam sozinhas. Peguei o objeto nas mãos. As engrenagens estavam travadas, algumas peças faltando. Era trabalho para semanas, se é que tinha jeito. Por que você quer que eu conserte isso? Marisa olhou para mim como se estivesse medindo minhas palavras. Porque eu preciso provar uma coisa. Não perguntei o que. Em Belo Horizonte, a gente aprende cedo que algumas histórias não são para serem contadas, só vividas. Mas naquela noite, enquanto desmontava o crucifixo na minha bancada, lembrei do que Dona Cida tinha dito sobre a chave Allen. Ela abre até o que não tem fecho. E foi aí que vi. Dentro do mecanismo, escondida entre as engrenagens, havia uma placa de metal com uma inscrição, para quando a fé precisar de uma mão humana. Não era um milagre. Era um convite. Na manhã seguinte, Marisa voltou. Conseguiu? Quase. Ela se sentou no banco de madeira ao lado da bancada, os dedos tamborilando no joelho. Não era uma mulher de paciência. Minha irmã tá melhorando, ela disse de repente.
Os médicos não entendem. Dizem que é remissão espontânea. Mas eu sei que não é. Você acha que foi isso aqui? Apontei pro crucifixo. Acho que foi ela. Marisa fez um gesto vago, como se Nossa Senhora estivesse ali, entre as ferramentas e as peças soltas. Mas eu preciso mostrar para minha mãe que não é só isso. Que a gente pode consertar as coisas também. Entendi então. Marisa não tinha cortado a língua por ódio. Tinha cortado por medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que a fé da mãe fosse uma coisa frágil, que quebrasse ao primeiro sinal de dúvida. E agora, ela queria provar que podia ser diferente. Passamos 3 noites trabalhando naquele crucifixo. Marisa não falava muito, mas quando falava, era para contar coisas que doíam, como a avó. O peso das coisas quebradas. Marisa contava, e eu ouvia enquanto soldava os fios de cobre que sustentavam os braços da santa. A avó dela, Dona Ana, tinha costurado o primeiro vestido de Nossa Senhora Aparecida com retalhos de saia velha, em 1978, na Rua dos Andradas, bem onde hoje fica a loja de autopeças do seu João. Ela dizia que Maria não ligava para seda, não. Só para coragem, Marisa escrevia no bloco, os dedos trêmulos. O sol fraco de fevereiro batia na janela da oficina, fazendo as sombras dos santos de gesso dançarem na parede descascada. Na terceira noite, quando já estávamos com os olhos ardendo de cansaço, ela me mostrou a foto, a avó, jovem, segurando o mesmo crucifixo que agora estava sobre a bancada, todo torto. Ela carregou isso na procissão de Corpus Christi de 82, quando o asfalto ainda era tapume e a gente pisava nos tapetes de serragem como se fosse o céu. Marisa sorriu, mas era daquele jeito que a gente sorri quando a memória dói. Depois que ela morreu, minha mãe jurou que a santa chorou. Eu não acreditei. Aí cortei a língua para provar que nada disso era real. Fiquei quieto, ajustando a chave de fenda. Não era hora de julgar. Em Belo Horizonte, a gente aprende cedo que a fé e a dúvida moram na mesma rua, como o bar do Zé e a igreja de São José. Uma não anula a outra. Só faz a vida mais pesada. E aí? Funcionou? Perguntei, finalmente. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando. Não. Porque no dia que eu acordei no hospital, com a boca cheia de pontos, minha mãe estava lá. E ela não estava chorando. Tava rindo. Falou que Nossa Senhora tinha me dado uma segunda chance para aprender a ouvir. Marisa engoliu em seco. Só que eu não estava ouvindo nada. Até hoje. Foi quando o crucifixo caiu. Não foi um tombo qualquer. Foi como se alguém tivesse puxado ele para baixo. Os braços de Jesus se soltaram, a coroa de espinhos rolou no chão, e o corpo da santa, que a gente tinha colado com tanta cuidado, rachou ao meio, expondo o vazio dentro. Marisa gritou. Ou tentou. Saiu um som gutural, rouco, como se a garganta dela ainda guardasse a memória da lâmina. E então, o cheiro. Não era cola queimada, nem poeira de gesso. Era jasmim. Doce, forte, como o que minha avó plantava no quintal da casa em Lagoa Santa. Marisa congelou. Os dedos dela tremiam sobre o bloco, mas ela não escrevia mais. Estava ouvindo. Você tá sentindo isso? Sussurrei. Ela sentiu, devagar. Os olhos arregalados, fixos no crucifixo partido. E aí, bem baixo, quase engasgada, saiu a primeira palavra dela em anos. Água. Não era um pedido. Era uma constatação. Como se ela tivesse lembrado, de repente, de algo que sempre soube. Corri para a pia, enchi um copo, voltei. Marisa bebeu tudo de uma vez, os olhos fechados. Quando abriu, tinha lágrimas. Não de dor. De alívio. Ela não regenerou a minha língua, disse, a voz áspera, mas clara. Ela me ensinou a usar o que sobrou. Ficamos em silêncio. Do lado de fora, um carro buzinou na Avenida Amazonas, e algum maluco gritou "Go, mineiro, acorda", como se fosse meio-dia. Mas ali dentro, era como se o tempo tivesse parado. Na manhã seguinte, Marisa voltou com a mãe.
A mulher, baixinha, de cabelo branco preso num coque, abraçou a filha sem dizer nada. Só segurou o crucifixo consertado, agora com as rachaduras visíveis, mais firmes, e sussurrou: "Tá mais bonito assim. Parece que viveu." E foi aí que entendi. A gente passa a vida tentando consertar as coisas para ficarem como antes. Mas às vezes, o milagre não é apagar as cicatrizes. É aprender a carregá-las sem ter medo de mostrar. Marisa não falou fluente no dia seguinte. Nem na semana. Mas na procissão de Corpus Christi daquele ano, ela estava lá, no meio da multidão, segurando o mesmo crucifixo que a avó tinha carregado 40 anos antes. Não no início do cortejo, não no fim. Bem no meio. Onde a gente tropeça, onde a gente se segura, onde a fé e a dúvida se encontram. E quando passou por mim, ela não sorriu. Só acenou. Com a mão que antes tremia. Porque algumas coisas não precisam ser ditas. Basta serem vividas. No final, tudo fez sentido, e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.